Oi, gente, tudo bem com vocês? E hoje eu vim explicar certinho o que vai acontecer na segunda fase da novela Além do Tempo, porque sim, a gente já tá entrando aí na reta final da primeira fase e na segunda muitas coisas vão acontecer. Algumas mudanças importantes também vão ocorrer. Então, se você quer saber tudo o que vai acontecer, fica comigo aqui nesse vídeo que você vai entender. Mas antes, já me deixou o seu like, que é super importante, se inscreva aqui no canal e ative as notificações para vocês não perderem nada do que vai acontecer nessa segunda fase de Além do Tempo, que vai se iniciar logo logo. Eu fiz algumas anotações aqui para mim não perder absolutamente nada, gente, porque é muitas coisas, então bora lá. Então se eu estiver olhando aqui para baixo, é porque eu estou lendo. E a primeira mudança, ou melhor, nem tem mudança assim, é que a Lívia e a Emília, elas continuam sendo mãe e filhas. Porém, entretanto, todavia, a Lívia não volta como filha do Bernardo, tá? Ela não vai ter ligação nenhuma com o Bernardo. Diferente da Emília, que sim, vai ter ali uma ligação muito forte com eles, afinal de contas, o amor deles é muito incrível, um amor muito bonito, mas vai ser um amor ali cheio de conflitos no começo, porque o Bernardo não concorda com as atitudes que a Emília vem tomando. Então não vai ser um amor logo de cara assim. E o Bernardo, ele volta como o melhor amigo do Raul, mas ele não tem nenhuma ligação com a Vitória. Ou melhor, ele tem algo ali que liga ele ao passado da Vitória, mas nada de parentesco de sangue, tá? Ele e a Vitória não tem mais nenhuma ligação nesse sentido, já que o Bernardo não é filho da Vitória. Mas a Vitória, aí é a mudança mais importante que eu acho, que é realmente o resgate que eles dizem, que é o quê? A Vitória volta como mãe da Emília. Só que neste momento, a Emília odeia a Vitória. Isso porque, quando ela era criança, ela foi abandonada pela Vitória, que preferiu dar linha na pipa, vazar, para ficar com um homem muito mais rico e de poder aquisitivo. Então a Emília se sentiu abandonada nesse quesito e qualquer um se sentiria. Mas tem uma coisinha ali que acontece que a Emília não sabe. Isso porque a Vitória, ela volta, poucos dias depois que ela abandonou a Emília quando era criança, ela volta para poder ficar junto com a filha, porque ela sentiu ali que ela não poderia fazer isso, o amor da filha falou mais alto. Mas o marido dela, até então, levou ela num cemitério e falou que a filha deles havia morrido. Então a Vitória carrega consigo essa grande culpa, né, de ser a responsável pela morte da filha que não morreu. Assim, gente, uma loucura isso tudo. A Lívia, ela volta como noiva do Pedro, né? Se na primeira fase eles não tinham ligação nenhuma de romance, nessa segunda fase ela volta como a noiva dele e o Pedro volta alucinado nela como sempre. Assim como o Felipe volta casado com a Melissa e eles são pais do Alex. Alex, esse que tem um medo muito grande de perder o Felipe. Então ele tem sonhos, ele não gosta de ficar longe do Felipe. Então ele tem um apego muito grande e a Melissa usa disso para poder ali chantagear o Felipe. Ela coloca coisas na cabeça do menino que não existem e faz com que ele fique ainda mais amedrontado, ou seja, ela piora ali o que o menino sente, né? O medo de perder o pai. A Melissa e a Doroteia, elas também voltam como mães e filhas. Porém, o Roberto não tem nada a ver com elas. O Roberto não volta no núcleo de Doroteia e Melissa. Não diretamente. Isso porque o Roberto, quando ele era mais jovem, ele teve um caso com a Melissa. Então, aliás, a Melissa traiu o Felipe com o Roberto. Então, né, eles voltam nesse sentido. Eu achei um pouco estranho, mas enfim, essa é a única ligação que ele tem com a Melissa. Com a Doroteia, ele não tem ligação nenhuma. Aliás, ele volta como médico muito eficaz e muito bom. A Zilda, ela volta como mãe do Afonso novamente, mas também como mãe do Felipe e como mãe da Severa. Ou seja, né, ela ganhou ali mais 2 filhos. E o Felipe e o Afonso, eles são muito unidos. Eles são mesmo muito unidos. Eles têm uma amizade muito bonita, além de serem irmãos. E a Severa odeia a Melissa. Isso porque quando ela teve um caso lá com o Roberto, a Severa era a namorada da época, ou seja, ela sabe que a Melissa traiu o irmão dela, ainda por cima com o namorado da época. E a Severa, ela não consegue esquecer isso. Ela não consegue. Ela tem um ódio, uma raiva muito grande, principalmente ali da Melissa. Ela tem também do Roberto?
tem, mas da Melissa é muito maior. Então, assim, é um caso ali que eles vão ter que resolver e essa Vera vai ter que liberar esse perdão. Só que ela e o Alex são muito grudados. O Alex ama aquela tia dele. A Vitória, como eu disse, né, além de voltar como mãe da Emília, ela volta como madrasta do Bento. Bento esse que se já não tinha juízo na primeira temporada, na segunda também não é diferente. Ele volta como um bêbado, né, um viciado ali em bebidas, que fez com que a Vitória perdesse tudo. Por quê? Porque quando o marido da Vitória morreu, ela deixou tudo nas mãos do Bento. Todas as empresas, tudo que eles tinham ali para ele cuidar, para ele ser ali o presidente. Só que sem juízo nenhum, ele acabou perdendo tudo, ou seja, a Vitória na primeira fase, ela era muito rica, muito poderosa, agora ela até era, mas já inicia com ela em derradeira ali, 100% pobre, dependendo da ajuda de outras pessoas para poder, né, ter alguma dignidade. Mas a Vitória, ela continua soberba e ela não admite o novo patamar que ela está. Mas isso vai mudando, né, com o passar ali da novela e ela vai entendendo a sua nova situação. Principalmente porque a Emília volta disposta a se vingar e arrancar tudo o que ela tinha, começando pela compra da vinícola. Aliás, a Emília, a Lívia, a Anitta, o Pedro, eles voltam lá no Rio de Janeiro. E o restante do núcleo volta ali mesmo, não, em Monte Belo, né? Se eu não me engano, é esse mesmo o nome. Ah, e a Vitória também volta como cunhada da Zilda. A Zilda é a cunhada dela. Só que muito soberba, né? E agora tá dependendo da ajuda da Zilda pra poder viver. A Rosa e o Bento, eles voltam com uma ligação muito forte porque eles têm uma filha, sim, uma filha crescida. E ela vai ser o principal elo de ligação entre eles porque ela é fascinada, ela é apaixonada no pai e não admite que a mãe quer se afastar. Então, tudo que ela pode fazer para trazer o Bento para perto delas, ela vai fazer. E durante essa segunda fase, o Bento vai passar por uma transformação muito grande por amor à filha, mas também por amor à Rosa, já que ele ama a Rosa profundamente. A Anitta volta como a melhor amiga da Lívia lá no Rio de Janeiro e depois elas vão pro sul juntas. E a Anitta, ela volta com um medo que nem ela sabe que é o medo de amar, de ser amada. Então ela não suporta a ideia de ter um companheiro. Ela acha que a vida sozinha ali tá muito de boa. Mas ela tem um desejo profundo de ter um filho. E esse filho ela quer de forma independente. Ela não quer ter elo nenhum com nenhum homem. Só que quando ela chega no sul, ela encontra o Afonso. Ele já ama ela de primeira, né? Porque o Afonso sempre foi muito intenso desde a primeira fase. Então ele já ama ali a Anitta. A Anitta gosta dele, sente uma atração, mas o medo fala mais alto. E já com o Roberto, ela não se identifica muito bem, ela não sabe por quê, mas ela não gosta dele. Mas isso vai mudando no decorrer da novela, não que eles vão ter um romance, mas meio que tem um resgate ali entre eles, né? As filhas do Máximo não voltam como filhas dele nem da Salomé. Aliás, neste primeiro momento, o Máximo não tem nenhum envolvimento com a Salomé. Até porque ele tem um pequeno envolvimento com a Rosa, mas nada demais também. Só que o Máximo tem medo de casar, de ter filho, então ele não quer compromisso com ninguém. E as filhas voltam como sobrinhas, irmãs, filhas da irmã dele, que gosta de viajar ao mundo e as meninas estão querendo criar raízes. Então elas vêm ficar com o Máximo, né? Ali no começo ele não gosta muito da ideia, porque vai mudar toda a rotina dele, mas elas voltam como sobrinhas dele, e a Salomé vai ali como colaboradora a ajudar, aonde tudo ali desenvolve no núcleo deles também. A Gema, ela volta casada com o Queiroz, e tem um filho chamado Matheus. Matheus, este que faz o quê, gente? Ele consegue ter visões da vida passada através de desenhos e nem ele entende o que está acontecendo. Mas ele tem essas visões aí, inclusive ele desenha a Gema com o Raul, gerando uma grande confusão ali até no começo ali dessa segunda fase. E o Chico, ele era filho da colaboradora que morreu. Então a Gema quer adotar esse menino. Porém o Queiroz, ele é um homem preconceituoso que não aceita e não quer que o menino seja ali adotado. O Queiroz, inclusive, é um ser repugnante. Pensa num homem malandro que deixa tudo nas costas da Gema e
quer viver no bem e bom. Então, ali tem esse grande conflito. E o Raul aparece no momento ali em que a Gemma nem estava pensando em se envolver com ninguém, até porque ela era casada com o Queiroz e queria fazer esse casamento dar certo. Só que o movimento deles também vai sendo de forma gradual, começando ali pelo Chico, já que o Raul se encanta com o menino e eles não têm ligação nenhuma, mas ele se encanta com o menino e aí vai acontecendo a história deles. Até tem um grande burburinho gerando uma grande curiosidade, já que a Doroteia levanta a hipótese da Lívia e da Melissa serem irmãs. E isso vai durar alguns capítulos lá, mais pro final, e depois vem uma grande revelação, dizendo se elas são irmãs ou não. Mas me conta, vocês acham que a Lívia e a Melissa são irmãs na segunda fase? Ou o único elo de ligação entre elas é o Felipe mesmo e o amor doentio que a Melissa tem pelo Felipe e que o Pedro tem pela Lívia? Enfim, gente, comenta aqui embaixo. Esses foram os principais pontos que eu coloquei aqui pra vocês, né, do que vai acontecer na segunda fase. Se eu lembrar de mais algumas coisas importantes, eu venho aqui e faço um outro vídeo. Mas assim, o que eu posso adiantar é que a segunda fase, ela é tão maravilhosa quanto a primeira. E de verdade, assim, eu acho que vocês vão continuar gostando, porque a forma como as histórias vão se conectando, a forma como tudo vai acontecendo, é muito legal. Principalmente a gente vai ligando coisas da fase atual com a fase antiga, que fazem a novela ficar super interessante. Mas então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus, que Jesus abençoe você e a sua família. Até o próximo vídeo.